Boa tarde. Hoje uma live dos temperamentos, a gente vai falar sobre o elemento água e a pessoa fleumática, né? Que é quando ela tem mais desse elemento solar. Deixa eu acenar aqui para a Shirley, que já entrou. Oi, Shirley. Deixa eu entrar com a Shirley aqui. E aí, quem é água aqui na live? Oi, Tudo bom? tudo bom, Sol? Tudo bom, crianças? Eu e meu queridinho Crianças é aqui. bom, né? Hã? Crianças são bom, é bom, né? Não é? A Ué, gata tá aí? é o gato, é o pipoca. Esse aqui é O o pipoca. gato, é o Esse é o pipoca. pipoca. Esse Ah, aí eles são fofinhos. é meu E aquele, garradinho. agarradinho, aquele outro qual é o nome daquele que parece um tigre? É o cookie. O Cook, ele nunca vem. Esse. Não, é o cookie é meio. E tem, a fêmea da casa que é a neguinha, né? Ela é bem Ela pretinha. também. Ela A é gente só arisca. vê a pipoca, né? O pipoca, Não, o né? pipoca. O pipoca tá aqui, ó. Tá no meu colo. Tô fazendo live aqui do meu colo. Fica quieto, não me atrapalha. Gostoso. Hoje eu mudei meu canto para fazer a live, porque a Giovana está em casa, está lá na cozinha fazendo bagunça, então deixa eu ficar aqui quietinha. Ai, Giovana voltou, que legal. Tá passando férias, né? Passando férias, né? Oi, André, tudo bem? Tudo bom, Oi, gente? Josi, A Josi sempre com Chan. a gente, Deixa eu... gratidão, amiga. A Josi sempre com a gente. Sempre, uma amiga Deixa eu... muito querida, muito, muito. Ai, que legal. Ô, Chan, fala um oizinho. Só escreve oi que eu consigo te capturar aqui para trazer você para a live. Quando não fala oi, fica difícil, né? Ou ela É, tem que pedir para entrar ao vivo. eu sempre me atrapalho com essa história, gente, sempre. Oh, como é difícil, né? Que a gente brinca, a gente gasta uma caixa de incenso para poder resolver essas questões. O que é isso? Eu coloquei, fui chamar a Chan e coloquei aqui brilho. Gente, Você como tá eu cheia de tiro isso? estrelinha. Aí, Pelo Xan, amor. Eu quero tirar essa estrelinha. Como que eu faço? tá bonitinho. Saiu? Não, Não. Gente, de não. onde Aí veio essa estrela? Não passa quero menor. ficar com estrelinha. Pronto. A Carol tá mandando beijo, Shirley. Também Isso, tá a de Carol, a férias. filha linda da Josi. Gata, gata. Beijo, lindas. Ih, a Xan Ai, foi que embora bom, de novo. André, que tá aqui. A Chan foi embora. Eu acho que a Oh, Chan desligou sem querer. Enquanto a Chan, deixa eu ver, a Chan pediu de novo, peraí. bem. Entrar com a Chan ao vivo. Vamos ver se agora ela fica. Chan, fica, por favor. Voltei. Voltou, Chan, Gente, querendo tocou o escapar. telefone bem na hora. Acho que deu um chute. Ah, dá um tchutchu mesmo, né? E hoje a gente aqui, né, trazendo o elemento água, o temperamento fleumático, para a gente dar uma olhadinha, né? Porque assim, gente, é uma olhadinha, porque isso é bem profundo, É, né? Para a gente tratar aqui. Ah, eu quero falar aqui, uma pessoa que assistiu a live a semana passada, que eu não estava, ela disse que vocês falaram coisas bem interessantes e depois a gente vai conversar, porque ficou assim bem marcado para ela a conversa. E aí eu fiquei falei assim, claro, né, gente, as duas aí A gente fica maravilhosas. feliz, né? Nosso papel aqui todas Isso, as terças, né? ai, ai. isso. E aí não deu, ela falou, ah, mas por que você não estava? Eu falei, gente, às vezes a vida acontece, né? Ah, E é. aí a gente tem que fazer escolhas em cima da hora, estava tudo certo, mas acontece coisinhas. Acontece. É, e é por isso Acontece que a gente tá coisinhas. em três, né? Aí em três, uma cobre a outra e a gente vai levando. Isso, uma balança a outra. Então vamos lá, né, gente? O que, que é a água? Vamos É a primeiro água. assim entender, porque é um estudo, o estudo dos elementos é um estudo primordial, né, da vida de quem está entrando nesse lugar de entender a sua essência. A gente está aqui reconexão com a essência. E essência não é algo bobinho, não, é algo que é estudado nas grandes escolas
iniciáticas, né? A morte, essas coisas todas, eles passam anos estudando os elementos, porque é tão importante entender esses elementos, porque a partir deles a gente faz a vida acontecer. Sim. E aí, isso é assunto para outra live, porque inclui o medo da magia. Mas a magia é a gente, às vezes, entrar num lugar e a gente se sente bem, aconteceu a mudança, é a transmutação, né? Não é mais nada além disso. Mas entender o que é a água. Aí antes a água era chamada de mar, né? E antes de ser chamada de água. Então era o mar, porque o mar é muito profundo. O mar, a gente conhece, o homem, né? Vamos fazer assim, a humanidade conhece mais a Lua do que os oceanos, sabia? No fundo dos oceanos. 11% só dos oceanos, né, do nosso mundo, se sabe alguma coisinha sobre eles. Então tem muito mistério aí, né? Sobre a água, sobre essa profundidade, sobre o que isso representa. Então a água, ela nesses estudos, né, que não são só nossos, mas é um estudo que vem de milênios, a água está ligada às emoções. Então, quando eu quero falar sobre trazer à tona as minhas emoções, eu choro, né? Então, eu vou trazer ali essa água, né, como um lugar para trabalhar também as minhas emoções, para eu colocar o meu sentir. Por isso que se fala que uma pessoa fleumática, o que é uma pessoa fleumática? Que tem o temperamento, né, mais ligado à água. Ela vai ser mais sensível, ela vai ser mais profunda, né? Ela vai ter uma ligação com a intuição, porque isso tem a ver com o estado emocional. É claro, se ela tiver na essência dela, né, gente? E a gente pode olhar, né, que às vezes se tem uma ideia, né, de que a água, uma pessoa falou assim para mim, eu não queria ser do signo de peixes, né? E isso falando para mim, gente, quem me conhece sabe que eu sou pisciana. Uhum. Eu não queria ser do signo de peixes, porque é muito chato, porque parece que eu não realizo nada, parece que eu só fico amedrontada, que a gente vai falar aqui sobre o medo, parece que as coisas não andam, parece que eu vou e volto, aquela coisa toda. Eu falei, não tem nada a ver com o signo de peixes. Não tem nada a ver em ser do elemento água e ser fleumática. Tem a ver o quanto que você está se reconectando com quem você é, né? Enquanto você está se rejeitando. A nossa primeira ação nesse lugar que a gente está muitas vezes, que a gente está nesse mundo, é a autorrejeição, é a autossabotagem. Então, eu quero deixar aqui, antes de dar a palavra para vocês, que do século passado, o grande crânio, o que mudou mesmo os nossos paradigmas, e hoje a gente usa celular, a gente usa tudo, foi uma mudança vindo de um fleumático, que foi o Einstein. Ele era pisciano, com ascendente em câncer. Então, era Total. água com água. Então, assim, como assim? Eu não realizo e não faço acontecer, né? Então, tem muitas coisinhas aí, porque a gente vê, às vezes, a gente está numa era de aquário, e às vezes é deturpado muitos assuntos, em muitos memes, em muita aquela coisa, desde que eu era criança também, né? O signo do dia, aí que não sei o quê. E aí fica muito nesse conhecimento raso e não tem a profundidade para entender. Então, não é bem assim uma fragilidade ou algo que, ai, vou ficar ali chorando o dia inteiro, como às vezes se é passado para uma pessoa que é fleumática, seja pisciana, canceriana ou escorpiana, alguma coisa assim, né? Passo a palavra para vocês para a gente continuar com o Einstein, que eu separei uma frase dele aqui maravilhosa. E é importante a gente entender o quanto é diferente. Nós estamos falando de 3 signos, né? Câncer, escorpião e peixes. E assim, claro que eles têm em comum essa coisa da emoção, da sensibilidade, mas eles reagem de forma muito diferente ao mundo, né? O canceriano, por exemplo, ele está sempre muito ligado à família, às origens, tem uma questão de proteção, né? De cuidar da família, dos que estão próximos.
Já o escorpião, ele vai mais para uma coisa mais profunda de si, né? Ele está sempre olhando para para os sentimentos dele, para o que ele sente, para as inseguranças pessoais. Ele vai muito mais fundo nele mesmo. E peixes não, né? O peixe é essa coisa da criatividade, do todo, se bem trabalhado, são pessoas que têm uma compaixão imensa pelo planeta, pelos outros, né? Eu acho que isso é importante a gente entender como que essa água, essa melancolia nesses três funciona de uma maneira tão distinta, né? E você estava falando da coisa do ter ou não equilíbrio, que nem a minha mãe tem o sol, minha mãe é de escorpião. E quando a pessoa, não criticando, mas assim, quando a pessoa vai Pode para... criticar. Quando a pessoa, Faz parte. quando a pessoa vai para o desequilíbrio, e mesmo sendo de escorpião, ela tem uma coisa de secura, de inflexibilidade, sabe assim, sabe aquela pessoa que deixou de sonhar? Uhum. Água quente que a gente fala, escorpião, queima, pode queimar. Queima, e assim, é uma coisa de falta de empatia também. E teria tudo para estar exatamente no outro oposto, né? Na totalidade dos sentimentos, das emoções. Mas quando a gente não equilibra, a gente vai para o extremo do que seria. Para, gato! A gente vai para o extremo. Ele está aqui me atrapalhando. Vai para o outro extremo. Então, assim, essas emoções desidratadas, essa inflexibilidade com relação à vida, com relação ao outro, um excesso de julgamento, né? É importante a gente olhar isso com atenção, assim. E não criticando, mas autoanálise. Eu, por exemplo, não sei direito quanto de água eu tenho. Mas tem uma coisa muito... Mas eu tive momentos na minha vida... Até teve lembra aquele círculo, meninas, que a Márcia Maris passava pra gente saber quanto que a gente era de água, de ar? Me deu muita água. Falei, gente, mas eu sou ar, né? Mas aí eu entendo o seguinte, ar e água são muito parecidos. A gente chega tomando todos os espaços, né? Só que o ar tem uma coisa mais da leveza. E a água traz o quê? Uma coisa da melancolia, do peso, né? Da dor, do sofrimento. E teve momentos na minha vida em que eu me vi muito nessa água, sabe assim, inundada por essa água que não é meu. Eu tenho ar Libra, sabe? Eu tenho terra. Então, assim, é importante a gente se olhar e se observar, né, Chan? Peraí, esse gato tá me atrapalhando aqui. Porque se você for olhar por esse lado do emocional, né, a gente é um sensível, porque a água é emoção. Então, assim, a água está preenchendo todos os espaços, a água vem, se a gente pensar na forma da água, né? A água vem da chuva, penetra no solo, vai para os rios. Então tem os pequenos rios, os grandes rios que se concentram e tudo vai para o mar, né? Tudo vai para esse grande mar. Então, se você for levando para essas emoções, cada signo ele vai ter uma pequena variação, mas a água é água. A emoção é emoção. Então, você pode estar represando essa água de uma forma fleumática, né? De uma forma que você não deixa transmitir muito a sua emoção, mas isso pode ser por uma proteção. Por exemplo, o escorpião faz muito isso, né? Ele está sentindo tanto que ele quer se proteger. Então, ele põe uma paredão na frente dele e ele parece até ser insensível, quanto no fundo é muito ao contrário, né? É por sentir tanto que ele se protege. Já o peixes, ele também tem essa coisa assim de você ser do sentir, mas ele é tão calmo, ele é tão tranquilo nesse sentir que ele se perde. Ele se perde, né, Soninha? Nas emoções aí um pouco, né? Então fica assim um pouco, fica mais introvertido, né? Fica sofrendo internamente. E aí o que acontece? Muitas vezes ele acaba sendo, parece que ele também está totalmente fora do que está acontecendo no mundo
ao seu redor, porque ele está tão introspectivo, ele está tão naquela dor, ele está tão vivendo o sentimento internamente, que ele se, vamos dizer, aliena, né? Se aliena do externo. Então, aí é que a gente vai entrando com os elementos, né? Os outros elementos vão dando um pouco de equilíbrio para que essas emoções se manifestem na melhor forma possível, né? Porque se você entende que tudo bem, é o seu jeito de lidar com isso, você é calmo, você é tranquilo, e você vai ser introvertido e vai viver essa emoção, aí cada signo vai se manifestar de uma forma diferente. Aí você, sabendo disso, você entra no equilíbrio. Você sabe que é na observação por um tempo. Você está ali atento naquele movimento seu, naquelas emoções, no que está gerando, no como você está reagindo com o mundo ao seu redor da família no primeiro momento, depois você vai saindo. Então, assim, para o seu trabalho, e aí você vai, não é controlando, porque controlar é algo que a gente não tem muito controle, né? É meio ilusório esse controle. Mas o autoconhecimento, nesse sentido, ele vai te dando mais o empoderamento, porque você vai podendo utilizar essa ferramenta de uma forma positiva para você mesma, né? Então, sei lá, se você está totalmente ali apático, aconteceu algo na sua vida, né, naquele momento em que você está vivendo a sua dor, um luto, né, em que você está ali, você é de água, está vivendo intensamente e você vai meio que se isolar, porque você está se protegendo dessa dor, você está vivendo intensamente essa dor e você vai querer olhar para isso, você vai querer ficar reativo, você não vai querer se envolver. Aí, quais os elementos que você pode buscar? Se você é terra, você vai ter um tempo para você elaborar e você vai usar a sua organização do terra para colocar tudo na prateleira em ordem e começar a voltar para o mundo. Né? Você vai começar a ter de novo a sua atividade, a voltar a ter a sua alegria, as coisas que te motivam para você se relacionar, a sua rotina diária, de uma forma mais organizada. Então, você sabe que você está vivendo aquele momento, mas se você usa essa terra, né, eu preciso me ancorar aqui, eu não posso só ficar pensando, sentindo, sentindo. A vida é prática, né? Pisa no chão, organiza essa rotina e vai usando a rotina para ir curando aquela dor. Se você é diário, você vai buscar sair, né? Aí você vai querer, nossa, seu fim de semana tem que estar todo ocupado, você começa a ligar para as pessoas, a querer se relacionar, porque para você a alegria vai ser importante para que aquele momento de dor profunda seu vai dando uma amenizada e você vai aos poucos deixando com que esse ar vai movimentando essa água que está ali parada, represada, para você poder fluir, né? E se for de fogo, né? Vamos colocar fogo nessa ação, vamos aquecer essa A gente vai água. falar semana que vem sobre fogo. A água vai borbulhar, né? Essas emoções vão borbulhar e você vai ter aquele rompante. Vou viajar para os Estados Unidos no mês que vem. E resolve fazer tudo rápido e vai e agita, entendeu? Então, esse fogo ele vai fazer esse movimento, ele vai te tirar daquela situação momentaneamente, que a gente tem que respeitar e entender apática, né? Então, os elementos, eles vão compondo, né, essas emoções, essa água. Uhum. Legal que você trouxe uma leitura, né, parecida muito com a leitura Ayurveda. Falei certo? Uhum. Porque eles vão falando, né, eles têm 5 elementos, né, eles também colocam a madeira. Mas uma coisa interessante que eles vão falando que o que controla, a única coisa que pode controlar a água é a terra, né? E aí eles têm toda uma outra leitura. Então, estudar os elementos é muito interessante. Essa coisa que você falou da emoção, tem um livro chamado Um Curso em Milagres. Um Curso em Milagres, eu fiz
eu passei um ano fazendo essa meditação de Um Curso em Milagres, esse curso com uma pessoa do Rio, e foi maravilhoso, porque nesse lugar que a gente ficava, ela morava pertinho da praia, né? E nossa meditação era 6:30 da manhã, e a gente acordava, ela já estava lá na praia, a posto, só quando não estava chovendo, porque ela era uma senhorinha. E a gente começava a estudar o livro, e aquela onda do mar, e assim, é um livro que fala sobre transmutar o medo o tempo todo. E depois eu fui percebendo por que eu me interessava tanto. Por que aquele livro e aquela história e aqueles conceitos, aqueles exercícios, que é um livro que tem muito exercício de meditação, mexia muito comigo e me ajudava com muitas coisas. Porque o livro ele vai falando, não tem... Quando você coloca o amor, né? Que para esse Um Curso em Milagres, o amor, o contrário do medo, não é coragem, é o amor. Porque nos exercícios é como que eu olho para a coisa e não vou ver o amor. Então, mais ou menos isso. Então, e eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei assim, nossa, é isso que é a vida, é isso, e é isso. E fiquei lá, né? Adorei, queria fazer de novo. Acho que ela não existe, assim, ela já era uma senhorinha, né? Então, essa coisa de pensar, né, para a água, independente de ser peixes, câncer ou escorpião, foi para o lado do pensar, vai se perder, né? Por quê? Porque não está ali. Você vai encontrar lá no sentir. Por isso que a meditação, para quem é água, é essencial, né? Todo esse lugar. Por isso que a água tem uma característica de ser mais reservado. Aí eu vou ler aqui, né? O que Einstein falou. Estou com Einstein hoje, gente. Eita, já vai. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio, e eis que a verdade se me revela. A verdade se me revela. A verdade me revela, né? Então, é isso. Então, é importante pensar. E claro, você pensa, mas depois você tem que ir lá, se aprofundar. E aprofundar para a água é o silêncio. Por isso que uma das características é ser mais reservado, né? Então, e essa reserva, às vezes, dá essa aparência que a Shirley, às vezes, traz de antissocial, que não é a questão do ar. O ar é totalmente social. A água, Sim. nem tanto. A água tem uma questão de ser adaptável, sim. Ela vai se adaptando. A gente traz aqui, quando o Einstein era pequeno, os pais deles pensavam o quê? Que ele era retardado. Era essa... Hoje não se fala mais assim, tá? Eu estou usando o termo do começo do século XX, 19, 20, que se usava, até meados do século XX, né? Se usava esse termo, né? Que hoje não se usa mais. Mas pensava, porque era uma criança que ficava com ela mesma, né? Muito com ela mesma, não tinha dificuldade de aprender, ele tinha muita dificuldade de aprendizado, tanto é que ele foi diagnosticado com TDAH. Então, como que eu, nesse lugar, sendo água, eu vou me aceitando? Porque às vezes eu não aceito. Como assim? Eu gosto de sair. Será que eu gosto mesmo? Porque toda vez que eu saio, eu causo uma confusão, né? Estou falando assim. Toda vez que eu saio, acontece algo que me deixa mal. Ou 80% das vezes, né? E eu falo sair assim, igual o ar. O ar, ele gosta, né? Desse lugar mais fora, né? O, a água é muito interno. Não é que ele não vai gostar de sair, mas não é a vibe dele ficar todo. Por que o Einstein descobriu tanta coisa? Porque ele ficava muito com ele, pensando e meditando, e lá fazendo as coisas e se olhando. Essa questão de fazer, fazer, fazer é outra característica da água, que é ser serviçal, que as pessoas detestam. Como assim? Eu não quero servir nada. E hoje se fala, se a gente percebe que a gente está nesse mundo para servir, pronto, acabou, eu vou servir. Servir a quem? Ao todo que criou esse mundo.
mas às vezes é tão difícil, mas eu vou me submeter. E quem tem uma dor, criou um trauma de alguma questão ali na infância em relação ao servir, em relação eu obedeci, e depois, sei lá, fiquei banana, vamos dizer assim, tem já um julgamento de si mesmo. Vai e é da água, vai usar vai lá para a terra, porque ao contrário de água, vai querer trazer virgem ali, essa característica de muito pé no chão que o virginiano tem, né? E, e vai querer, né, tá nesse lugar, vai querer trazer essa força do outro lado, porque eu não vou ser serviçal, eu quero ser sociável o tempo todo, eu quero ter essa habilidade de estar buscando coisas concretas, que é o fogo, e não vai ter. Você vai ter que se aprofundar em si mesmo, né? Então, por isso que a questão da diplomacia tanto para peixes, câncer e escorpião é essencial. Então, mas eu não vou ser diplomática aqui, não. Eu quero chutar o pau da barraca. Vai ficar mal. E aí vai querer cada vez mais ir para o seu eixo contrário, né? Então, como harmonizar tudo isso? Primeiro, se conhecendo, né? Então, a pessoa pode ser água, mas ela ter outro ascendente, que é como se fosse um temperamento dela. Então, ela pode ser, por exemplo, eu sou água com ar, né? Eu sou pisciana com aquário. Então, já tem uma outra pegada aí de uma rebeldia, a questão social para mim não é tão ruim. Eu tenho esse lugar de pegar e de fazer essa mediação, né? Mas quando eu tiver num momento de resolução de alguma coisa minha, eu vou para a reserva, né? Eu vou resmungar sobre aquilo, que é outra característica da água. E é um resmungar interno, e às vezes, quando a pessoa não está alinhada, esse resmungar fica externo. Fica uma pessoa mega chata, uma pessoa que tem 5 anos, que parece que tem 100. Então, ela vai reclamar de tudo vai ser um desgosto para ela não vai querer fazer nada, ela não vai gostar de nada, porque está totalmente ali dentro de um lugar mais sofrido, né? Então, tudo é para si, todas as características é para usar a favor, não contra, né? Eu tô sentindo que eu estou resmungando, né? Aquela coisa de voltar e corroer aquele. Como é que a vaca faz? Ela traz a ruminar. Ela rumina. Ruminar, né? Pensamento. Sempre que eu lembro eu vou lá, tem algo que está incomodando aqui que eu vou ter que fazer uma análise interna minha, vou ter que mergulhar, fazer um mergulho dentro desse oceano para trazer essa resposta, né? Não posso só ficar no pensar. O ar é ótimo, porque o ar está sempre no pensar. O ar quer a coisa prática, o ar quer fazer acontecer, quer entrar já e resolver, né? E aí você tem ar e água, e quem tem ar e terra? Água e terra, água e fogo. Aí cada um vai se colocando de uma maneira para se conhecer. Por isso que não é assim, a ferro e fogo, né? Então, você tem que aprender a se conhecer. Por isso que conhecer os elementos é a magia da vida. Importante. Você sabe que você colocou uma coisa que me lembrou muito voltando à minha mãe, porque a gente pega quem está mais perto como exemplo, né? Essa coisa do ruminar, do se lamentar, é muito, a vida toda. Sabe quando você pega a pessoa falando sozinha e reclamando? E alto, ela pensa, ela fala, ela verbaliza, né? E ela acha que não tem ninguém do lado. E ela acha que não tem ninguém do lado ouvindo, sabe? Você para e fica observando, fala, cara, e fica ali resmungando, lamentando naquele ciclo, né? E aí a gente fica olhando no outro extremo, principalmente os escorpianos. Eles são os melhores astrólogos, os melhores médiums. Quando eles se trabalham, né? Eles têm uma conexão com o divino, com a mediunidade, com a espiritualidade, que acho que é de todos o que mais consegue refinar essa conexão com a espiritualidade. Mas, claro, que nem a gente está falando aqui, né? Tem que estar
tem que mergulhar em si, fazer os trabalhos internos, enfim, e ir nessa busca mesmo. Entender como eles funcionam. Mas, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa com água, equilibrado ali, são excelentes astrólogos, são excelentes psicólogos, são excelentes médiums. Eles fazem essa conexão muito rápida, né? Agora, Uhum. você estava falando outra coisa, só que me lembrou muito assim, por exemplo, todo mundo que tem falta de água faz muito bem terapia em grupo. Faz muito bem essas experiências espirituais, esses retiros. É incrível como ajuda na conexão, né? Essas escolas iniciáticas, escolas de sabedoria, acessar esse mundo, né? Essas atividades silenciosas, para que silenciosas no sentido de para o barulho externo, acalma e vai para dentro. Trabalhos Uhum. voluntários para quem tem água é tão importante. Quando eles Uhum. começam a movimentar essa água em prol e a favor do outro lá fora, como eles são capazes de ajudar e de criar essa empatia. O que a minha amiga falou? Sua mãe louca Tô falando rindo não que ela vale. escreveu. Ai, te amo. Olha o que ela falou. Só a mãe louca falando não vale. Acho que esse papo vale. Ela vai É viajar e isso vai mesmo. encontrar o filho que é de virgem. É de câncer. Não, Tá ele é de levando esse câncer e ponto. ela é de Ele é de virgem. câncer. Ele é de Ela é de câncer. virgem. Mas é Ai, isso, assim, buscar coisas, buscar atividades que conecte, que faça com que você conecte com o seu coração, que é gigantesco, né? Que é imenso. Agora, uma coisa que ajuda muito agora, e aí indo para o outro extremo, né? Falando dos excessos, que tem, por exemplo, água demais. É importante essa coisa do ter a consciência de que, poxa, como é bacana me relacionar com terra, que nem a Chan estava falando, né? Busca pessoas, entenda como é que o outro funciona, o que ele tem que te falta, e que de repente fazendo uma parceria ali, a vida flui mais Uhum. melhor. Para mim, por exemplo, eu sou ar. Para mim é muito legal estar do lado dos meus filhos fogo. Eu tenho 2 sagitarianos. Os meus 2 filhos são Uhum. sagitarianos, são fogo, fogo, fogo. É aquela coisa de vamos lá, vamos fazer tal entrega. Aí eu saio das ideias, né? E vou para ação. Isso é muito legal quando a gente entende como o outro nos completa, e o outro família, amigo, enfim. Então, por exemplo, quem tem a água, por exemplo, em excesso, é legal até na alimentação, focar uma alimentação com mais pimenta, com mais gengibre, coisas assim que aqueçam traz realmente, fogo. que traz o fogo, atividades físicas que de fato tiram você, que te energizam. Sol, morar perto do mar, é importante pra caramba, assim, ter essa consciência. Eu, por exemplo, o ar, estou construindo, estou querendo ir para a terra, estou querendo ir para Itu, assim, entender aonde eu estou buscando, que energia que me falta eventualmente, né, Chan? E sabe que a Soninha estava falando do amor, né? Do medo e do amor. A gente vamos lembrar aqui da frequência, né? Existe uma escala de frequência onde a gente vai vibracionalmente, conforme o que a gente está sentindo, a gente está vibrando, a gente vai aumentando ou diminuindo a nossa frequência energética. Sim, Então, o medo, por exemplo, ele está junto com culpa, vergonha, mágoa, sofrimento, 100 Hz. Está lá embaixo na tá lá lista. embaixo. Aí você vai se conhecendo, né? E vai utilizando dessas ferramentas para você e aumentando essa frequência, porque conforme ganho de consciência, conforme você traz luz, lucidez, aquela questão que não é uma coisa negativa, e sim algo que você pode melhorar usando Sim, dentro de você mesmo uma nova ferramenta, um novo olhar. Então você vai aumentando essa frequência. Aí você vai aumentando a frequência, você vai indo para vício, para raiva, para orgulho, para coragem. Coragem, que seria medo, coragem, seria 200 Hz. Como a Soninha falou, vamos mais ainda para cima, né? A alegria, a paz e o amor, ela já pula lá para 500 Hz, 600 sim. Hz. Né? Então, nos nossos tratamentos, né, sou de humanoterapeutas, de espiritualidade, energético-espiritual, a gente vai trazendo cada vez mais essa frequência.
Então, você chega através de algum sentimento que está te incomodando, algo de fato na sua vida que está lá te incomodando. Os tratamentos vão fazendo essa limpeza energética, vão trazendo lucidez, vão trazendo conhecimento e automaticamente você vai se elevando o seu padrão, onde dali, sabe, você sobe o degrauzinho, você só olha aqui da janela, você sobe mais um degrauzinho, você sobe aqui. Quando você consegue visualizar o todo, você vai ter outro rumo, né? Você tem condições de usar essa frequência que você mesmo acessou pelo seu trabalho, né? Porque você foi para um trabalho. É igual você vai para yoga, você vai fazer um trabalho, né? Você foi para um tratamento energético e espiritual, você foi para um trabalho de autoconhecimento. Você foi para yoga, você foi para um trabalho físico, corporal, mas que ele vai reverberar na sua mente, que ele vai reverberar no seu espiritual. Então, você está trabalhando de diversas maneiras, se autoconhecendo, né? Então, essa frequência que você vai acessando vai te dando novas oportunidades para cada vez mais utilizar esses elementos, e não só esses elementos, como tudo que a gente tem aqui falado e tantas outras ferramentas que tem aí, para você conseguir dar o seu passo, né? Iniciar a sua jornada, que é o que a gente sempre fala do autoconhecimento aqui. E a Soninha também estava falando, né, do ser introvertido, do desconfiado, porque assim, a água gosta muito de ter rotinas, né? E aí, quando sai dessa rotina, né, quando vem uma situação diferente, já fica com aquela coisa assim de, opa, então vem aquela lista de coisas desconfiadas, né? Que, ao nosso ver, eu tenho uma pessoa de água aqui, um pisciano, meu marido é pisciano, então quando eu não entendia, altamente irritante, porque a lista de coisas antes que não pode, ou que são perigosas, ou que tudo que pode dar errado. Então, você já automaticamente, ai, lá vem ele de novo com isso, meu Deus, toda essa lista não sai do lugar, porque ele gosta, né, daquela rotina, daquele jeitinho. Aí eu venho lá com a minha terra. Bom, vou usar tudo isso que ele está falando, porque isso deve ter um bom olhar. Não é possível, como ele conseguiu enxergar tanta coisa em algo que eu não consegui enxergar. A mesma situação é assim, admirável, porque eu comecei a admirar isso, né? Porque eu não conseguia pensar mais de que 3 itens. Ele faz uma lista de coisas, né? E aí eu falei, poxa vida, né? Então deixa eu pegar isso aí. Eu comecei a organizar, né? Checklist, né? Não, isso aqui é exagero. Não, isso aqui é medo seu. Não, isso aqui realmente faz sentido, pode ser perigoso. Aí você vai organizando. Aí vem o ar, minha filha que é ar. Vamos, gente, ai que legal, a mãe organizou, então vamos fazer esse daqui da lista, vamos não sei o quê, porque dá para fazer não sei o quê. Ela vem com aquele movimento de alegria, de expansão, e a gente coloca fogo. Eu e ela temos fogo no nosso... Eu tenho lua, fogo em lua, lua em fogo, e ela também tem fogo também, o ascendente dela. Então, a gente, quando nós duas nos unimos, a gente faz com que tudo que foi de desconfiança, que teoricamente teria sido chato, pesado, negativo, que o pisciano trouxe, a gente transforma no melhor para nós 3. Né? Então, esse excesso de desconfiança, se não é com bons olhos, se a gente não enxerga com bons olhos, ele vai para o lado negativo, porque já houve um tempo em que eu falava, puta, lá vem ele de novo. Aí vem toda aquela resmungação do terra, me torno vítima, porque eu não aguento mais, porque não sei o quê. Né? Aí vinha o ar naquele movimento, não, vamos fazer as pazes, vamos dar certo, vamos fazer agitar, vamos sair. Então, você vai fazendo esse movimento e você vai percebendo que sempre o positivo e o negativo, né? Existe sempre, quando você põe um olhar bom, né? Você vai usar daquilo de uma forma boa, né? Então,
Você ser conservador, ou você ser introvertido, ou você ser desconfiado, não é uma má qualidade. Não é, né? Tá Pode equilibrado. se tornar uma excelente ferramenta para você no equilíbrio. Né? Acho isso é bem legal a gente pegar também essas coisas mais que a gente vai trazendo como um peso. E todos nós temos algo que, se a gente não realmente botar os olhos bons, né? Olhar com um olho bom, a gente não vai conseguir trazer isso para a luz, a gente não vai conseguir trazer isso para o nosso melhor, para a nossa manifestação no dia a dia como um melhor, né? Seja ela no trabalho, em casa, ou com você mesmo, no seu interior, né? Uhum. E essa questão da desconfiança, é, Peraí, ó. Maria Eduarda, fogo, vem semana que vem que nós vamos falar bastante de fogo. ah, é, Na minha É, casa, nós dois somos de fogo. Semana que vem vamos falar bastante do fogo. sim. E assim, essa questão Mãe, da desconfiança e do questionamento tem a ver com medo, né? Então, onde você desconfia é porque você está tendo medo ali, né? Mas a questão toda de analisar, né? Por exemplo, o seu marido, ele é do gênero masculino, né? Então, tem já uma questão do pragmatismo. Então, também, eu não sei qual é o ascendente dele. Então, tudo ali vai temperando e tem a criação dele, né? o ascendente dele é A Libra, sociedade, ar, né? A arte, indecisão. por né? isso que ele se junta Então, muito também com a minha filha, né? Porque são também os sim, ar e elementos. ar. É legal também falar que os elementos eles também se aproximam, né? Por afinidades, né? Sim. Sim, ar e ar. Então, esse lugar que é um descortinar. Então, se a pessoa se percebe, porque com certeza o seu marido gosta de ficar mais na reserva, né? Mais na introspecção, mas tem uma Ah, família, aí tem que colocar ali essa questão como que da melhor maneira possível, né? Então, tudo é por nós, né? E esse nós, né, se a gente vai sendo acolhido, né, de uma maneira ou de outra, a gente vai podendo entrar num lugar de manifestação maior. Então, quando o Einstein fala isso, né, de pensa 99 vezes, mas deixa de pensar e mergulho no silêncio e encontra a resposta, ele foi encontrando a resposta, mas ele foi. O Einstein estudava demais também, né? E queria também aquele lugar de não estar nem aí, que tem a ver com a água vai, a água quer a facilidade. E esse questionamento e essa sensação de servir e de ser mediador, ele se colocou como mediador do mundo, para descobrir algo melhor, né? Para ouvir mais também, que é a característica da água, de ouvinte. E eu vou citar outra frase dele aqui, que ele fala assim: tenho pouco contato com as pessoas, não sou muito sociável, quero a minha paz. O que desejo saber realmente é como Deus criou este universo. Não estou interessado neste ou naquele fenômeno, no espectro deste ou daquele elemento. Interesso-me vitalmente conhecer os pensamentos de Deus. O resto são detalhes. Essa é a profundeza, né, que dá medo. Como que eu vou me aprofundar? Aquela pergunta que a gente faz quando é pequenininho, que tá saindo, percebendo o mundo. O que que é isso tudo? Para que que eu estou aqui? Né? A pergunta filosófica, de onde eu venho, para onde eu vou, de onde todos se fazem essa pergunta. E como que cada um de nós, né, mergulha nisso, mergulha nessa pergunta e vai fazer uma diferença para esse mundo, vai servir a esse mundo, sim, né? E servindo sente a realização, servindo se conecta, se servindo começa a buscar a harmonia, porque a harmonia, eu gosto da Lucelena também, que a Lucelena ela tem uma palestra muito bacana que chama, acredito que chama O Tratado da Paz, ou alguma coisa da paz, assim, é muito legal essa palestra. Que ela vai falando o que é paz, né? Paz é tão profundo que eu vou lá buscar
não é o contrato feito por Rousseau, né? Um contrato assim, ó, enquanto você não entrar em guerra comigo, eu também não entro em guerra com você. Isso é um contrato e é uma repressão ali. Eu tenho mais armas, então, ó, cuidado aqui comigo, porque se você não. Então fica todo mundo ali. É a tensão que a gente vive no mundo inteiro hoje, né? E ela vai falando que a paz é muito mais profunda. Se eu observo a natureza e vejo que a semente ela está sempre em crescimento, crescer é, é como uma expansão, né? O mundo é retração e expansão. A expansão, ela vai exigir mudanças. Ela pode ter dores no caminho. Tem crianças que sentem a dor do crescimento, a perna dói, mas nem por isso vai deixar de crescer. Então, a paz é esse caminho do meio que os budistas chamam, né, entre o conflito, né, vou dizer assim, o apagar, né, o conflito e a harmonia. Então, assim, o caminho do meio seria você encontrar uma paz. Eu não vou guerrear, não porque eu tenho mais armas que você e tô te submetendo, mas eu não vou guerrear porque eu quero esse equilíbrio, eu quero a paz. E eu entendendo que a paz é manter essa tensão de sempre estar em crescimento, observando a balança do conflito e da harmonia, do conflito e da harmonia. E aí, eu percebendo que a vida vai me colocando nessa balança, eu fico em paz. E aí, as questões que vêm a partir disso, os desafios que começam a vir, não me atingem tanto, porque o que me interessa é a paz. E a paz também pode ser um sinônimo de felicidade. E a felicidade não é alegria, porque onde tem alegria tem tristeza, né? Um vai jogando ali para o outro. Se eu entro em euforia, eu sei que depois vai ter uma queda. A energia é assim, ela vai sempre tentando se compensar. E essa paz já é a compensação. Então, eu estou sempre me compensando e ficando em paz. Por quê? Porque esse é um equilíbrio da vida, isso que todo mundo busca. Então, buscar isso que Einstein conseguiu atingir, né, quando ele fala essa frase, né, é importantíssima, porque a gente às vezes pensa que paz é não fazer nada, que paz é uma pasmaceira, e paz não é pasmaceira. Paz é fazer tudo, entrar com harmonia. E olha que é igual andar de bicicleta, né? Eu estou equilibrando essas duas forças, eu posso chamar de positivo e de negativo, e eu começo a equilibrar essa força aí, né? Isso é uma paz. Tá sempre, paz é uma ação. Né? Paz é uma ação. Né? É Uhum. uma coisa Então, assim, né, Sô? Eu acho que essa busca pela paz, é por isso que a gente está batendo tanto nessa coisa de autoconhecimento, a gente está aqui discutindo sobre os 4 elementos, mas tem várias outras ferramentas, mas quando a gente entende quem somos, como reagimos, o que é luz no na nossa personalidade, o que é sombra e de repente a gente quer trabalhar. Então, assim, o primeiro passo para a gente encontrar essa paz é como eu sou, como eu estou aqui manifestando, né? Que personalidade é essa que eu escolhi para esta existência, para essa experiência. E aí, assim, esse é o primeiro passo. E aí, depois, entendendo que eu respondo desse jeito, eu vou olhar para o outro e falar, poxa, ele é diferente de mim. Ele responde de outra forma, as minhas dores não são as dele. As coisas que ele faz, não faz para me prejudicar ou para me provocar. De repente, ele não consegue, ele não dá conta de ser diferente. Então, assim, por isso que a gente está aqui batendo sempre com o quão importante é esse processo de autoconhecimento. Porque se eu entendo como eu funciono, se eu me amo e me aceito, e claro, sempre vai ter coisas que a gente quer acertar, ajustar, equilibrar, e bacana. Mas se eu me aceito, eu começo num processo de aceitar o outro como ele é do meu lado. E ao contrário de eu ser reativa, eu vou falar, poxa, o que ele tem que me falta e que é bacana eu estar do lado e de repente incorporar em mim ou não? Então, assim, e aí são muitas as ferramentas que estão aí à disposição, né, gente, para a gente começar essa jornada. Mas a vida começa a fluir de maneira muito, muito, muito mais tranquila quando a gente entende a que a gente veio. Por que eu vim com essa personalidade?
Por que que eu respondo ao mundo e aos desafios desta minha forma particular e pessoal, e não como a sua, e não como a Xã, e não como a minha mãe? E aí a gente começa a ficar mais tolerante. Eu brinquei aqui usando os exemplos da minha mãe, mas assim, hoje eu entendo que é a forma que ela entendeu e deu conta de responder as coisas, né? A gente começa a ficar, nós começamos a nos tornar pessoas muito mais empáticas quando a gente começa a olhar as nossas feridas e, num segundo momento, olhar dos outros e tentar ser mais tolerantes mesmo. Eu acho que é por aí, né, meninas? É isso aí. Você sabe que se a gente for pensar nessa escala do Hertz, né? Por ser muito emocional, muito emotivo, por reter a água, né? E cada um dentro do seu elemento que tem a emoção que mais se sobressai, a água ela vai se tornando muito magoável, né? Ela é uma má água, ela é magoável. Mas você só é magoável porque você está magoável, né? Você é magoável e está magoável. Então é o vai e o volta como tudo. E se você vai usando essas ferramentas, você vai utilizando, você vai elevando essa escala e você vai deixando, como a Sônia trouxe muito bem colocado, inclusive, dos conflitos, né? Conflito com a harmonia que vai trazer a paz. Então, o que é que realmente vai te trazer paz, né? O que está lá represado, o que está lá contido, seja por excesso de terra, seja por excesso de, de ar, seja por excesso de fogo, porque as emoções são isso, elas estão sendo geradas o tempo inteiro, né? E você está passando pelo elemento água em algum momento e vai estar mais em água ou menos em água ou em equilíbrio. Isso tudo vai o tempo inteiro estar assim, conforme aquilo que naquele momento está te regendo. Porque o que se o universo é mental, aonde é que está a sua mente? Aonde está o seu estado de atenção da sua emoção? E é isso que vai trazer o seu conflito interno, né? Então, quando a gente aprende a andar de bicicleta ou aprende a dirigir, né, no começo é tudo tão difícil, né? Você precisa de tanto esforço, você precisa de treino, você precisa se sentir seguro, que alguém te apoie, até que um dia você vai sozinho. Você cria a coragem, olha a frequência aumentando. Você foi passando por estágios. Você criou a coragem de se lançar. Então, quando você está nesses conflitos, quando você se sente nesses lugares em que você está tirando totalmente, você está magoável, que você está triste, que você está introspectivo demais, que você está ranzinza demais, que você está dormindo demais, que são também características do elemento água. Então, assim, você pode sair daí, né? Você e qualquer outro, você pode sair daí se você olhar para esse conflito de novo, com os olhos bons, te trazendo para uma harmonia. E aí a gente sempre falando, usando todas as ferramentas que você pode, porque muitas vezes sozinho não dá. Então você vai para terapia, né? Você vai para o tratamento energético espiritual, você vai para uma constelação, você vai para uma ferramenta de enneagrama, você vai fazer uma vivência, né? De uma forma em que você vai se conhecer através ou das emoções, ou você vai se conhecer através de ferramentas que vão sendo colocadas naquela vivência. Você vai para um retiro, num fim de semana, onde você se conecta com a natureza, onde você deixa entrar coisas novas. Para quê? Para você conseguir acessar novas frequências dentro de você. Porque se você pensa sempre a mesma coisa, não deixa o novo entrar, nunca a sua frequência vai aumentar. Né? Então aí, e a gente também oscila, porque tem hora que a gente vai estar super bem, vai estar numa harmonia, vai estar numa paz, vai estar super lento, e tem hora que acontece alguma coisa, você vai dar uma caidinha, mas como você entende mais como você funciona, você volta a subir mais rápido, né? Você volta a buscar o teu equilíbrio e
a gente está sempre buscando, né, meninas? A gente sempre está buscando elevar, né, essa frequência, esse hertz, esse É, conhecimento, porque esse é o nosso caminho, o caminho de todos aqui como humanidade, né? Na evolução. sim. Para se tornar E um de cada um, novo, precisa de muito, né? é, Conhecimento. e cada um vai levando de acordo com a sua essência, né? Então, você descobrindo qual é a sua essência, você consegue trazer ferramentas para si, para começar a elevar. Mas isso é um autoconhecimento, igual a Chan falou, que vai aí, a gente vai nessa estrada, né? Então, eu treino, 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 por exemplo, em como no solo firme, em como, sei lá, pegar uma onda, né? Surfar. Os surfistas, né? Eles treinam na praia e depois, quando eles veem a onda, eles vão lá para alguns segundos ter aquela sensação de paz. E olha que para manter a paz, ele está fazendo ali, ele treinou muito, né? Então, eu, por exemplo, eu fui andar, eu sou louca para aprender a andar de patins, né? E é uma coisa que eu quero fazer. Todo ano, agora que voltou lá uma escola, eu quero voltar. Mas é algo, assim, que eu já penso, né? Ah, parque, né? Canseira, ir lá, aquela meninada. E aí eu estava em Campos do Jordão, eu e meus filhos são terra, né? Eles queriam andar de patins no gelo, patinar no gelo. E eles sabem. E aí eles falam, vamos, mãe, vamos, mãe. Ai, acho que não, eu vou cair. Mas não tem problema, vamos. Ele vai lá. E aí eu fui, foi uma experiência maravilhosa, porque aí você tem que se colocar num lugar, né, de muito equilíbrio para você ter uma sensação muito boa por alguns segundos, aí você cai. Daí você quer de novo, você quer de novo. E a vida é assim, a gente quer alicerçar essa paz. E quanto mais a gente treina, mais a gente vai trazendo essa sensação de paz, ela vai ficando tão boa, né? Que cair não tem problema. Quando o desafio vem, ok, eu vou levantar de novo porque eu vou sentir aquela sensação. E aí o Einstein fala também isso, ele fala, a imaginação é mais importante que a ciência, porque a ciência é limitada, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. Então, imaginar e fazer essas novas ideias e a gente se colocar numa nova perspectiva é muito difícil, porque expandir é mais difícil do que contrair, né? Nosso mundo é mais contraído, então é mais fácil entrar no negativismo. E é Só, mais difícil expandir. só dá uma respondida sobre excesso de sono no elemento água. Tem algumas pessoas perguntando, antes que acabe Cadê? a nossa live. A A Tati? Tati e a Isa Rossi querem saber mais. Que sim, sono é uma das características do elemento de água, que é para onde você vai lidar um pouco com aquela emoção, né? Então, se você está É, dormindo é. demais, se você vai para um sono excessivo, é porque você está lidando com aquelas emoções. E aí, acho que, de repente, o que a gente tem que deixar aqui é a observação. Você está dormindo num momento em que você está passando algo que é mais pesado, que está demandando a sua atenção, você vai correr um pouco para isso, né? Você vai. A gente pode, alguns chamam como fuga, mas não é uma fuga, é aonde você está elaborando, né? É onde você vai elaborar. Mas que isso tem que ser uma coisa passageira, né? Porque É. tem pessoas que dormem Então, muito, né? depende, né, Chan? Depende, né? O que, Tudo, que, né? que acontece no fleumático? Qual é, vou falar aqui o instinto do fleumático. Qual que é? A preguiça. Ai, meu Deus, não, não quero ser Não quero. preguiçosa. Aí vem o julgamento. E Aparência também. agora? E Aparência também. agora? Né? Então, assim, a preguiça é quando vou trazer de novo, gente, o Einstein está aqui hoje. Quando o Einstein fala, né? Eu penso, 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 e quando eu paro de pensar, mergulho em mim mesmo e encontro a solução. O que é mergulhar em si mesmo? Né? Ai, 26 segundos. Não vai Corre. dar para responder. Gente, Vai, corre.
Mas tem a ver com a preguiça. Então, olha para si, o que que você está querendo resolver e você está se julgando, querendo ser fogo. Você pode ativar o fogo em você, que nós temos os 4 elementos, né? Mas aquilo vai demandar muita energia sua e vai te deixar cansado. Você vai dormir o dobro. Então, você tem que entrar no equilíbrio.